Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião 2.0. Vão analisar as notícias hoje com você a advogada Renata Reis, que é procuradora-geral do município de Santos, e o médico Benjamin Rodrigues Lopes, que é obstetra, ginecologista. A primeira notícia é de que vão à júri popular os acusados pelo assassinato do funcionário público de 56 anos, o nome dele, Sérgio Armando Ferreira, em 2019. Foi um crime que mexeu com a opinião pública de Santos. Tem 3 envolvidos. A mulher que tinha um relacionamento estável com ele, foi no Imbaré, o filho dela e um amigo do filho. O filho está preso, a mulher que tinha um relacionamento estável e o amigo do filho respondem pelo crime em liberdade. A notícia, Renata, é que eles vão à júri popular. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada pelo convite mais uma vez por estar aqui. Como todos esses crimes normalmente no nosso país demoram um pouco, né, para haver o andamento processual adequado, o crime cometido em 2019, o rapaz está preso preventivamente nesse período, mas as 2 outras pessoas, porque são 3 acusados, estão respondendo em liberdade. Indo à júri popular agora, a gente ainda tem depois, ainda que haja uma sentença condenatória do Tribunal do Júri, a gente ainda tem um longo percurso aí processual para levar a efeito uma eventual condenação, principalmente para esses 2 que respondem em liberdade por esse crime. Como o crime não, apesar de estar demorando um pouco para ser efetivado o júri popular, o crime ele não é tão passado assim. Em 2019 a gente pode considerar como um crime relativamente recente, e a gente já tinha em 2019 alguns mecanismos, imagens, alguns mecanismos para que possa ser investigado e averiguado as condições, né, do que as coisas aconteceram naquela oportunidade. Não tem, pelo que eu li a respeito do assunto, não tem sinais de arrombamento no apartamento e outras provas que devem ser produzidas aí no curso da instrução processual devem levar a crer que essas 3 pessoas eram ali partícipes no planejamento e na execução desse crime. Então a gente imagina que, havendo essa condenação, se for decretada a prisão dos 3 logo em seguida, a gente imagina que ainda tem aí algum percurso processual para ser discutido pelos advogados em eventuais recursos. O menino acusado do crime que está preso, Guilherme, que é o filho, seria o enteado da vítima, ele confessou o crime. Agora, se o júri condena, contra a condenação não há apelação. Há apelação contra a dosimetria da pena, contra irregularidades processuais, mas não quanto à condenação, né? Condenação tramita em julgado. Na verdade, ela não transita em julgado, não há o recurso de apelação, mas como eu não sou especialista em direito penal e processual penal, eu tenho o aprendizado da época da faculdade. Mas embora não haja o recurso de apelação contra o mérito da decisão do júri, há recursos próprios com outras denominações para questionar essa decisão. Inclusive, até o que muitos advogados criminalistas trabalham com nulidades processuais, normalmente é dosimetria da pena e também as questões de nulidade, muitas vezes até para tentar anular a decisão. Benjamin, normalmente, nos nossos tempos atuais, a Constituição fala que toda pessoa é inocente até prova em contrário. Mas, na verdade, num caso desses, a opinião pública julgou antecipadamente e os próprios jurados, por mais não tem o distanciamento do caso, eles tiveram notícia do caso, eles também julgaram previamente. Dificilmente acontecem surpresas nesse tipo de caso, mas eu vou citar uma que foi muito surpreendente, que inclusive é um caso nacional, com participação de um advogado de defesa de Santos, que é o Eugênio Malavasi, que foi a absolvição da Carla Sepolina, acusada com muitas evidências contra ela pelo assassinato do namorado
que era o coronel Biratã, no centro do episódio do Carandiru, e ela foi absolvida, Benjamin. Boa tarde. Eu sou um médico ginecologista, perto aqui da procuradora do município, advogada brilhante. Fica até constrangido falar. Mas este caso, Paulo, me toca um pouquinho mais, porque por uma coincidência da vida, e a vida é feita de coincidências, eu sou vizinho de onde ocorreu o crime, eu era vizinho. E a casa é de um amigo meu. Então, assim, eu acabei sabendo disso, inclusive no dia seguinte ao homicídio, porque parece que foi esfaqueado, ele ficou sangrando. A polícia bateu na casa em que eu morava, procurando as imagens da câmera também para ver se podia continuar. Não vou discutir o caso, o mérito, porque essa competência eu não tenho. Mas eu queria fazer um pequeno link com uma pequena provocação que a gente sempre escuta, que justiça tarda é falha. Nós estamos vivendo neste período, que é um período eleitoral, em que a gente pode discutir diversas questões para tentar mudar um pouco o nosso país. O governador de São Paulo, numa atitude ou de gestão ou eleitoreira, resolveu fazer um mutirão de cirurgias. Está correto. Tem pessoas que estão esperando 2, 3 anos para uma cirurgia. Principalmente por causa da pandemia, as cirurgias eletivas, né? Foram, as que podem ser adiadas, né? O que causa um desconforto muito grande. Qual é este link? 3 anos para um julgamento é uma justiça tarda, é uma justiça falha. O judiciário, e eu não vivo neste mundo, a não ser por causa da minha esposa que é advogada, a gente percebe que ele é um poder à parte, com regras à parte. Talvez a gente pudesse questionar isso no momento da eleição. Como é que a gente consegue agilizar a justiça? Eu acho que este é o cerne da questão. É um réu confesso, é um crime que chocou a cidade, como o próprio Paulo disse, ele está pré-julgado. Claro, surpresas podem acontecer, mas não deveria demorar tanto. Eu só queria, Paulo, se você me permitisse agora, mandar um beijo. Não sou normalmente disso, mas há alguns sábados atrás eu estava em Cubatão. E eu estava assistindo o coral da POSP. E uma senhora tão bonitinha, fez questão de me chamar e falou: olha, eu te assisto no Opinião, manda um beijo pro Paulo Schiff. Eu só não lembro o nome dela, peço desculpas, mas ela sabe que é para a senhora que eu estou mandando o beijo. Não tem desculpa, essa falha é imperdoável. Imperdoável. Mas é a minha opinião. Uma denúncia levou a Polícia Militar a uma casa. Aliás, não foi uma denúncia. O capitão Sérgio Ponciano, da Polícia Militar do Litoral Sul, ele explicou o que aconteceu. Houve um incêndio numa casa, um princípio de incêndio, os bombeiros foram atender a ocorrência e perceberam a existência de máquinas caça-níqueis, avisaram a Polícia Militar foi lá e apreendeu os caça-níqueis, prendeu algumas pessoas para averiguação, para prestar depoimento, um bingo em Peruíbe. É interessante, Renato, eu fui vizinho de uma casa onde funcionava um bingo, na rua Tocantins, em Santos. Não dá para perceber, né, que o muro é alto, o muro da frente é alto, um portão pequenininho, as pessoas entram num determinado horário e tal. Aí um dia eu vi uma porção de viaturas, descobri que funcionava um bingo do lado da minha casa. Mas daí em diante, a polícia fechou. 2 meses depois estava a polícia de novo lá, estava funcionando de novo o bingo. Eles conseguem até a liberação dos caça-níqueis de novo? Então, eu nesse assunto específico relativo à coerção desse tipo de crime, eu tive a oportunidade de, no mandato do Paulo Alexandre Barbosa, ter uma participação um pouco mais efetiva junto ao GAECO, que é o Ministério Público, né, a atuação do Ministério Público que combate esse tipo de crime. Por quê? Uma das maiores complicações que existia nas nossas discussões e que eram narradas pelo Ministério Público é que você tem uma dificuldade para saber onde aquilo está acontecendo e quando está acontecendo você depende normalmente de denúncia. E quando você chega lá, você não pode fazer a destruição daquele material. Você não pode pegar e sair quebrando tudo. Então você
isola, interdita, mas eles logo conseguem ou reabrir em outro lugar e reutilizam esses equipamentos, né? Você teria que se dar naquela oportunidade, se discutiu muito, uma destinação para que isso não fosse reutilizado no mesmo crime, até mesmo em outro local ou às vezes no mesmo local. E a gente trabalhou de uma forma bastante interessante, Judiciário, Ministério Público, Prefeitura, né, meio que numa força-tarefa, em que a gente fez uma espécie de convênio, um termo de cooperação, um ajuste onde a gente a Prefeitura ajudava o Ministério Público e retirava esses equipamentos, e a gente tem autorização judicial para reutilizar, desde cadeira. Os equipamentos eletrônicos iam para uma instituição de São Paulo que reaproveitava na área de educação para crianças e adolescentes, e a gente, alguns materiais, a exemplo de ar-condicionado, cadeira, a gente reaproveitava isso em locais de serviço público que estavam precisando. Então foi um trabalho bastante interessante, que a gente ainda existe, diminuiu um pouco a efetividade dessas autuações, mas realmente aquilo que você falou, é muito difícil porque depende de denúncia, a clandestinidade é muito bem feita, o vizinho está ali do lado e não sabe que aquilo está acontecendo, então precisa realmente de uma união aí do Ministério Público, atuação da polícia, nesse caso a Prefeitura ajudou a atuar também, o Poder Judiciário está ali pronto para receber esse tipo de investigação e dar prontamente uma resposta. E, infelizmente, são crimes que têm uma coercitividade, né, na nossa legislação penal até um pouco branda. Então, talvez por isso as pessoas também que respondem por esses processos, elas não se intimidam e continuam praticando os mesmos crimes, mesmo após essas apreensões. Vamos para a reincidência. É interessante essa ação que a Renata relatou do Ministério Público junto com a Procuradoria do município. Agora, tem um outro lado, Benjamin, que é a população, muitas pessoas gostam de jogar bingo, né? O jogo, tem milhares de jogos no Brasil, né? Tem os jogos patrocinados pelo governo, Quina, Mega Sena, Loteria Federal, Loteria Esportiva. Tem o jogo do bicho clandestino, que as pessoas gostam de jogar também, e os cassinos são proibidos, mas tem cassino clandestino também. Não devia liberar logo tudo? Porque hoje em dia, apostas em eventos esportivos, por exemplo, estão liberadas. Porque se não liberar no Brasil, joga em site estrangeiro. Não seria melhor liberar, que dá emprego para uma população aí? A gente precisa lembrar que algumas coisas parecem que não caminham no Brasil e outras caminham sem depender da gente. O que é proibido e o que é permitido deve ser muito mais uma pauta de costumes. Eu estava pensando na presença da procuradora aqui, eu estava lembrando que eu circulo na cidade, eu moro na ponta da praia, e em frente ao prédio que eu moro, existe um comércio de alimentos. E acho que você já deve ter visto em várias torres, o pessoal para com a viatura lá, vende ovos, queijos, não sei mais o que, e acho que não paga os impostos municipais. Eu fico olhando, é muito prático para a gente desce, tem a cartela de ovos lá. E eu fui essa semana no prédio que mora uma das autoridades municipais, e tinha também vendendo na porta dele. A história do bingo é muito parecida, Paulo. Assim, as pessoas sabem onde tem um bingo clandestino. Este azarado aqui, me desculpa, o cara é azarado, pega fogo no bingo dele e aí o bombeiro denuncia ele. Não, ele teve 2 desgraças. A gente convive com isso. Então eu entendo a postura do Paulo e eu acho que a gente precisa repensar mesmo. O problema é que, se eu não me engano, foi o Dutra que proibiu o jogo no Brasil. Na década de 40. Porque a esposa dele era extremamente católica e associava o jogo com prostituição. É naquela visão antiga que o teatro de revistas, época que o Paulo frequentou muito. Mas eu acho que os costumes mudaram. A gente joga em tudo. O jogo do bicho é clandestino, mas em qualquer esquina você sabe onde tem o bicheiro.
Em qualquer lugar você sabe aonde ir jogar no bingo. Acho que a gente precisa sentar e discutir. Nós estamos a menos de 100 dias, eu tenho muito medo de falar os números aqui, para a eleição em primeiro turno. E a gente está perdendo esse tempo para rediscutir o Brasil. Várias coisas que tem que ser. Eu gosto muito de caminhar pela praia, e lá na ponta da praia tem um esqueleto de um navio. Acho que o Paulo já passou por lá. Aquele navio era um navio chamado Recreio, que ele ficava ancorado na Baía de Santos, do lado do Guarujá, e era um cassino flutuante. Até que um dia, numa tempestade, ele soltou as amarras, encalhou em Santos e hoje está soterrado na nossa praia. O cassino do Monte Serra, vários outros cassinos, era um polo de atração de turismo. O que a gente precisa ter cuidado e repensar, por isso que precisa pensar com cuidado, é que o jogo é um caminho para a lavagem de dinheiro do crime organizado. Então, o jurista, o legislador, tem que sopesar como liberar e fazer um impulso às atividades culturais e, ao mesmo tempo, proteger a sociedade da lavagem do dinheiro. Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Olha, tem uma notícia aqui. Voltando com a Opinião 2.0, o Benjamin Rodrigues Lopes, médico, a Renata Reis, procuradora-geral do município de Santos, analisam as notícias com você. Renata, a Prefeitura de Santos ontem organizou uma reunião em que participaram a Secretaria de Logística do Estado de São Paulo, a Agência Reguladora dos Transportes, o Departamento de Estradas de Rodagem, Ecovias e representantes dos transportadores também, para ver se encontra mais estacionamento, cria mais infraestrutura para os caminhoneiros, principalmente para os que demandam o porto. A cidade recebe mais de 10 mil caminhões por dia e o prefeito Rogério Santos está pessimista, está assim, preocupado com o futuro, porque vai haver o leilão de um novo terminal de contêineres, o Santos 10, né, STS 10, e esse número de caminhões vai aumentar. As vagas que existem, em torno de 2 mil, a maior parte são em Cubatão, né, Renata? A gente tem esse problema não é uma novidade, ele foi de uma certa forma remediado com as obras da nova entrada de Santos. E também com o agendamento, né, da chegada dos caminhões. Foram tomadas diversas medidas, você deve se recordar, no ano de 2012, que foi o ano que antecedeu o governo do Paulo Alexandre Barbosa, 2011, 2012, a gente sofreu muito aqui na Baixada. 2013 também. 2013 foi aquele início de governo onde o Paulo começou a trabalhar com as obras da nova entrada de Santos. As obras realmente, elas desafogaram um pouco o sistema, elas tiveram uma eficácia efetiva, houve a questão do agendamento também, mas precisa, é lógico, ter um estudo mais amplo de quem realmente entende desse problema para tentar dar uma solução definitiva, porque a gente tem a questão dos estacionamentos em Cubatão e a gente não resolve o problema aqui. E o governo tem que realmente tem que sentar para conversar, União, Estado, município, para tentar achar uma solução, inclusive porque nós estamos também aí, né, à beira de uma possível desestatização do Porto de Santos, muita coisa está sendo discutida nesse âmbito também, e tentar pensar, né, como prefeitura, tentar de alguma forma, que essa que é a maior preocupação do prefeito Rogério Santos, é aproximar mais a cidade das discussões do Porto. É esse o nosso principal receio, que ele sendo totalmente administrado pela União, pela autoridade portuária, nós já temos uma certa dificuldade, a gente tem trabalhado muito para estar mais perto das discussões do Porto. Agora, Renata, ainda nessa linha, nós comentamos ontem aqui um ofício que a Prefeitura de Santos mandou para o Tribunal de Contas da União pedindo um retardamento desse leilão da autoridade portuária para haver tempo de um estudo mais aprofundado dos impactos, tanto sociais como ambientais, não é? Exatamente. Existe um grupo técnico que se reúne, eu já participei de algumas reuniões, como
em muitos momentos, essas reuniões, elas têm temas muito técnicos dos impactos e das consequências dessa possível desestatização para a cidade. Às vezes eu não participo de todas essas reuniões e todas essas discussões quando o conteúdo é mais técnico, mas normalmente eu tenho conhecimento dessas tratativas do ponto de vista jurídico, porque também tem influência na área tributária, também terá influência na nossa possível legislação que trata de edificações, impacto de vizinhança. Tudo isso vai ter reflexos para a gente no município. Então, a ideia realmente, o que o prefeito busca com isso é retardar um pouco esse processo que ele avançou muito sem a participação do município de Santos. Eu não sei se você se recorda, eu estive aqui alguns meses atrás, quando essas notícias estavam sendo veiculadas na imprensa e já estava até avançada a decisão, né? Porque o que se tem hoje na União é a forma como vai acontecer. A decisão que vai acontecer já estava tomada sem que houvesse a participação do município nisso. E você me perguntou e eu falei, eu nunca fui sequer perguntada sobre o assunto, eu nunca recebi nada sobre isso. E isso de uns meses para cá avançou um pouco, modificou um pouco, mas me parece que já é uma decisão, né? É uma decisão da União e o que se discute agora é a forma, o momento e a maneira mais adequada de levar isso a efeito, porque a decisão já está tomada. Benjamin, tem aquela frase que diz que que a cidade é administrada de costas para o porto é administrado de costas para a cidade. Essa equação ela foi amenizada nas últimas administrações municipais de Guarujá, de Santos, de Cubatão, principalmente Santos, né, onde estão a maior parte das instalações portuárias. Mas nesse caso aí é bem um caso de porto administrado de costas para a cidade. Você que mora de frente para o porto, né, na ponta da praia, você tem a visão toda do porto, você tem essa sensação também? Eu ia começar corrigindo o Paulo, mas ele é muito mais esperto que todos nós e ele já pôs no plural. Não é para a cidade, é para as cidades, né? Nós vivemos num porto, dito Porto de Santos, que ele tem 40% no Guarujá e tem um porto privado em Cubatão também. O caos se insere nessas cidades neste momento de safras, recordes. Quando a Renata falava, e aí eu tô com a maldição da velhice, Renata. Você é jovem, o Paulo mais experiente do que eu, mas esse filme tem um sabor tão desagradável. Eu sou do tempo que a prefeita era Thelma de Souza e eu ouvi você sendo a Thelma nesse instante. A Thelma fala, não fui questionada sobre a demissão dos trabalhadores do porto, a Codesp, o governo federal. Isso há 30 anos atrás, né? A gente não precisava ter entregado assim, então... A Renata era pequena ainda, Sim. Se é que já tinha nascido, governo Collor, né? Se é que ela foi pequena há algum tempo, porque ela tem quase 2 metros de altura. Mas então... Aí nós passamos de 2012, 2013, e eu sou também amigo da ex-prefeita de Cubatão, Márcia Rosa. E eu vi o caos na região, porque os caminhões não tinham onde parar. Até que ela tomou uma medida e fechou o estacionamento em Cubatão. Forçou uma discussão no afogadilho, na intempérie, mas forçou essa discussão. Então eu estou lembrando de diversos governos. Vejo o Paulo Alexandre com uma tentativa de reorganizar a entrada da cidade para fazer o que era competência dentro desse isolamento político da Prefeitura de Santos. Acho que a gente tem 90 dias para discutir o destino do porto. Não acho que seja o momento de fazer uma privatização num governo que termina, e não quero ser partidário, com uma grande chance de não se reeleger. É uma decisão muito firme. Eu, particularmente, sou a favor não da privatização do órgão gestor do porto, na municipalização. Ou melhor, na criação de um consórcio. A região existe um órgão que defende as decisões metropolitanas. Acho que o porto da cidade, o porto de Santos, entre aspas, deveria ser gerido por algo semelhante. Terceiro e último comentário desse assunto, na verdade tem mais 2, estou mentindo. O terceiro comentário é o seguinte, o Paulo falou, eu moro nessa região. Nos últimos 10 anos, nós tivemos uma ocupação da ponta da praia. A perimetral
não é apenas passagem de caminhão. Hoje é passagem de uma grande parcela de moradores da cidade. E isso inclui, inclusive, uma ligação seca com o Guarujá. Acho que essa discussão tem que ser totalmente colocada. E por último, quando a gente fala de porto, a gente fala da história desta cidade. Essa cidade é construída em cima do porto. Nós temos uma parte do porto, lá do terminal do Valongo, que é abandonada e que desde o governo do Papa está sendo questionada de vamos fazer uma área cultural. E eu queria fazer um link, Paulo, com a notícia que você pulou, que é a chegada do 5G. Olha, eu não vou discutir 5G, internet das coisas, se eu não fizer o link com o porto. Num país que está se preparando para ter a internet das coisas, os caminhões são coisas que podem ser internetizados. A logística existe para isso, para você não permitir que de repente venha mais caminhões e você não tenha capacidade de escoar a frota. A solução que foi encontrada em 2016, principalmente, mas o problema começou, como disse a Renata, em 2011, 2012, se agravou em 2013, foi o agendamento, o uso da logística para o agendamento dos caminhões, para eles não descerem a serra sem ter a hora marcada para carregar ou descarregar no porto. Em relação à entrada da cidade, o município fez uma parte grande aí, pegou um financiamento da Caixa Econômica Federal, o Estado fez uma parte grande também, faltou a parte da União. A ex-presidente Dilma veio a Santos em 2014, eu lembro que o trânsito da cidade parou, ela fez uma reunião no Teatro Coliseu, Cine Teatro Coliseu, prometeu a parte federal, não cumpriu, o Temer não cumpriu e o Bolsonaro não cumpriu. Então, as obras da entrada da cidade, falta um pedaço que é de responsabilidade federal. O Estado e o município cumpriram a parte deles. Brasília passa a ter internet 5G hoje. São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte são as próximas capitais, ainda sem data definida, para ter o 5G. Mas, ao mesmo tempo, Benjamin, Brasília registrou nessa semana um caso de raiva humana depois de 44 anos. Desde 78 não tinha um registro de um caso de raiva em Brasília. A raiva é transmitida por animais. A pessoa que contrai a raiva dificilmente escapa da morte, a letalidade é muito alta e nós tivemos, nas últimas semanas, 3 mortes já por raiva em Minas Gerais, de 2 adolescentes e uma criança de comunidade indígena. O primeiro que morreu foi atacado por um morcego. Eu juro que eu não vou fazer uma piada que o caso de raiva humana em Brasília foi dentro do 3º andar do Palácio do Planalto. Não foi isso. Nós vivemos um país... Aqui a gente tem de um lado em Brasília o 5G, que mostra um avanço do país para a digitalização, e do outro lado a raiva, que mostra um retrocesso da saúde, não é? Na verdade, eu ia comentar que a gente é a Belgíndia, né? Nós temos coisas de primeiro mundo e coisas de último mundo. Brasília é um centro do poder, mas ela é cercada pelas cidades satélites que são uma grande caldeirão de miséria. Hoje a raiva, ela tem controle, é vacina, é soro, é uma doença totalmente evitável, desde que a saúde funcione. A partir do momento que você contraiu o vírus da raiva, não há cura. E morrer uma pessoa com raiva humana no século XXI é o descaso total da saúde pública. Aqui em Santos, eu até vou fazer uma mensagem ao nosso secretário Cata Preta, nós tivemos acho 15, 20 dias atrás, um seminário para todos os médicos, chamando a atenção do tratamento dessa zoonose da raiva. Inclusive e principalmente, Paulo, dos morcegos, que é o que você levanta. A gente pensa muito em raiva, em acidente com o cachorro, nosso pet, que hoje faz parte da nossa vida. A gente vai no shopping, ontem tinha 2 cachorros enormes no shopping. Não é para estar lá, mas enfim, podem. Eles podem ir na praia. Não acho também não deveriam estar lá, mas podem. Mas a gente esquece dos morcegos. E qualquer acidente com morcego doméstico, se você entrou em casa um morcego, ou se você mora numa moradia subhumana e vê um morcego, tem que ser feito o tratamento da raiva. Não tem cura, mas tem como evitar.
Renata, alguma coisa a acrescentar? Cachorro pode estar em alguns shoppings. E na Poder praia, pode, mas não deve. E na praia, em alguns horários e num trecho determinado, né? A gente tem muita dificuldade para estabelecer essas regras, porque a gente vive num mundo globalizado que a gente tem que procurar, pela legislação, encontrar formas de atender, né, os anseios da população, inclusive aqueles que muitas vezes têm um pet, um animal como única companhia ou como companhia necessária para curas de doenças, desde uma depressão a outros tipos de doenças também. Então a gente entende os anseios da população, mas tudo isso tem que ser feito de uma forma responsável e que precisa, além de tudo, da participação da própria população. O que a gente vê também nesses quadros dessas doenças, que não só no Brasil, como a gente tem o relato aqui da raiva humana, mas no mundo inteiro, o avanço de doenças, que já estavam esquecidas, radicalizadas, e a gente vê esse avanço novamente, que eu, numa opinião pessoal minha, me perdoem se eu estiver tecnicamente até enganada para dizer isso, muito dessa política antivacinal que uma parte da população, principalmente europeia, vem introduzindo há muitos anos, né? E que aqui no Brasil, nos últimos anos, com o governo Bolsonaro, voltou-se também a esse raciocínio da população anti-vacina. Eu tenho uma filha de 13 anos e eu acho que quem tem filho aqui, eu sempre dou esse exemplo quando se fala de vacina. Quando a gente tem um filho e a gente está lá na maternidade, a gente quer ver nosso filho, ver se está bem. A minha mãe já falava isso e eu também senti isso. Quando um filho vacina, e a gente tem ali nos primeiros 6 meses, depois 2, 3 anos, uma série de vacinas a cumprir do calendário vacinal, e cada vacina que você dava, minha mãe falava isso, cada vacina que você dá é um alívio. Não essa briga toda, você se sente aliviado do seu filho estar protegido. E eu não me recordo, né, não tenho conhecimento de nunca ter visto uma mãe ou um pai no passado receber o seu filho vacinado com uma tríplice, todas essas vacinas, meningite, sarampo, etc., que a gente toma, aquela que fica feridinha, que eu agora não estou me recordando o nome, que é uma vacina importante que se toma. Eu nunca vi ninguém perguntar no hospital qual a procedência dessa vacina. Essa vacina foi testada em quantas pessoas, né? Essa vacina é confiável, você recebe o seu e confia na vacina. Então, isso está acontecendo agora com a chamada varíola dos macacos. Outro dia eu escutei, me perdoa se eu estou me alongando demais, uma matéria bastante interessante com uma médica, ela tem uma página no Instagram, uma médica jovem e conhecida aqui na cidade, que estava falando inclusive da associação da varíola dos macacos com as doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, é preciso que a população brasileira e a população mundial entenda que vacina é vida, a vacina salva. Enquanto não houver isso e houver essa política antivacinal, essas doenças elas vão voltar. Assino embaixo. O Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. A Procuradora-Geral do município de Santos, a advogada Renata Reis, o médico ginecologista, obstetra Benjamin Rodrigues Lopes, analisam as notícias com você. Uma notícia triste que a gente tem hoje, Renata, é a da morte do advogado Norberto Moreira da Silva, ex-presidente da OAB Santos por 4 mandatos, ex-vice-presidente do Santos durante um longo período, de 2000 a 2009, e que foi também diretor da Faculdade de Ciências Jurídicas, né, de Direito da Universidade de Santa Cecília. Ontem nós falamos aqui que a família pedia orações, que ele estava com um estado de saúde grave na Casa de Saúde de Santos. O corpo sai da beneficência às 2 horas, não vai haver velório, vai direto para o sepultamento. A gente concorde ou não com o Norberto, ele foi uma pessoa muito atuante em vários setores
da vida daqui da cidade, da região, e uma homenagem do Opinião 2.0 ao Norberto Moreira da Silva. Eu sempre penso que, independentemente das opiniões que cada um de nós temos sobre política, administração, posicionamentos das pessoas, a gente tem que honrar o nome e a memória daqueles que têm alguma representatividade, um significado aqui para a nossa região e para a nossa cidade. Sem dúvida nenhuma, foi um homem que representou isso, ele foi um dos fundadores da Unisanta, foi vice-presidente do nosso clube de futebol aqui, que embora eu não torça, eu reconheço o tamanho e o significado dele. Foi por 3 vezes presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na Subseção Santos e nos representou a nossa categoria de advogados durante esse período. A gente tem que realmente honrar a memória, prestar as homenagens necessárias para aqueles que têm essa representação e honram o nome da nossa cidade. Então eu fico aqui também os meus sentimentos para a família, os amigos e a falta que a pessoa vai fazer. O Norberto foi jogador de futebol profissional, jogou na Portuguesa Santista, era um jogador talentoso, camisa 10, meia armador. Renata, o Marcelo Pavão, que é comentarista aqui do jornal do Opinião 2.0 nas quintas-feiras, ele sugeriu que o prédio da OAB Santos ganhasse o nome de Norberto. Inclusive, a OAB ganhou essa sede própria na gestão do Norberto, né? A gente agora, eu não sei, eu entendo muito dessa questão de nomenclatura de próprios públicos, os equipamentos públicos, ruas e próprios. Lá dentro da OAB, essa política de nomear pessoas renomadas, pessoas significativas, eu não entendo muito bem como é que funcionam essas regras lá dentro. Eu sei que algumas salas têm sido recentemente nomeadas com o nome de advogados que têm uma grande representação. Eu fui inclusive recentemente convidada para a inauguração da sala com o nome do Dr. Frederico Pacheco de Castro. A filha dele me convidou, a Luciana, que é advogada também, estudou comigo na faculdade. O Dr. Frederico foi procurador do município, também um advogado renomado, e tive a honra de participar da data em que foi muito emocionante a cerimônia. Então eu acredito que se essa ideia for levada a efeito e for realmente sugerida, não sei se já foi, ela vai tramitar nos trâmites legais da Ordem dos Advogados do Brasil e será uma homenagem muito justa. Apesar do assunto ser sério, eu ia começar que a única coisa que eu discordo da nossa convidada de hoje é lamentar que ela não torce para o Santos. Mas, fora isso, faço gênero grau ao comentário dela. Eu conheci o Norberto, conheci uma maneira de dizer, porque apesar de eu ser médico, eu sou casado com uma advogada e ele estava na última eleição da OAB apoiando uma das chapas. E me chamou a atenção que é algo que acontece com nós médicos, nós advogados, é assim, a experiência faz a diferença. Enquanto outras profissões, a gente não valoriza o envelhecimento, o advogado valoriza. O Dr. Norberto até recentemente estava lúcido, pensante, participante da cidade, seu corpo já estava alquebrado, mas ele continuava. A gente fala brincando que médico, você é filha de médico, sabe que médico e advogado não se aposentam. A gente morre trabalhando. E que bom que a gente pode transmitir as nossas memórias. E eu queria pegar um gancho nessa questão das homenagens. Eu acho que nos últimos anos, a cidade de Santos perdeu a capacidade de homenagear seus filhos. Dr. Norberto, que vocês o conhecem mais do que eu, merece uma homenagem da OAB. Era muito comum a gente colocar estátuas de homens ilustres da cidade. Eu comentava recentemente, até com o Paulo Alexandre Barbosa, encontrei com ele em São Paulo, e falava, olha, o Padre Chico, que é uma pessoa que o Marapé não existe hoje sem ele, merece uma estátua em praça pública. Eu descubro recentemente que eu moro em frente onde nasceu Plínio Marcos, talvez o maior dramaturgo brasileiro, à exceção do Nelson Rodrigues. E não tem uma estátua dele lembrando isso. Acho que o Dr. Norberto, se não ganhar o nome, merece uma estátua na porta da OAB, apesar de ele ter apoiado a outra chapa. Temos que ter grandeza
nesses momentos que perde-se homens ilustres. Nós, se você me permite, nós temos uma escola com o nome do Padre Chiquinho. Eu sei disso, sabe? Que foi feita em vida. O Paulo Alexandre homenageou ele em vida. E ali, bem nos caminhos do Marapé, desculpa só te pegar o recorte, aquela escola para ele foi muito importante, porque durante anos o Padre Chiquinho rezava a missa, que era uma comunidade escondida, Paulo, no bairro do Marapé, quase que uma viela. E uma vez eu me propus a ajudá-lo de como celebrar a missa como coroinha. Ele falou, não, ali é para aquela comunidade. Eles se organizam e eles montam a sua missa. Eu não quero que os outros ocupem o espaço dele. O Padre Chiquinho é uma lembrança muito boa do Benjamin, uma pessoa extraordinária, com uma ação extraordinária, e santista fanático também, uma perda recente, como a gente lamenta hoje a perda do Norberto Moreira da Silva. Hoje o jornal Estado de São Paulo tem um editorial em que esculhamba essa proposta de emenda constitucional que reajusta o Auxílio Brasil, que institui o vale que está sendo chamado de Pix caminhoneiro, uma ajuda para os taxistas também, mas deixa de fora motoristas de aplicativo, deixa de fora motoristas de transporte escolar, por exemplo, e reajusta também o Vale Gás. O Jornal Estado de São Paulo, no editorial, diz que essa PEC estraçalha a Constituição, porque ela contraria a lei eleitoral ao instituir esses benefícios em cima da eleição e fura o teto de gastos também. Isso só é possível em função da decretação do estado de emergência. Você concorda com essa PEC estraçalha a Constituição, Renata? Eu concordo, Paulo, e tem uma frase para resumir tudo que você falou que chama "tá tudo errado", né? Tá tudo errado. Eu sei que algumas pessoas não vão gostar do que eu falei, do que eu vou falar agora, mas é a minha opinião como cidadã a respeito do que acontece no nosso país. Sem dúvida nenhuma, é a política do pão e circo. O circo já está montado faz tempo. Nós estamos aqui todos assistindo de camarote o circo que é feito no nosso país com o governo atual. Em relação ao pão, é distribuir realmente dinheiro público da forma mais constrangedora possível, sem nenhum problema, né? Na verdade, é a criação do benefício do dinheiro público para tapar todos os problemas. Na ausência de políticas públicas, a gente vive um governo que não tem políticas públicas, não tem uma política de educação, não tem uma política de saúde. As principais pastas do nosso governo, elas foram, durante os últimos 3 anos, saltando de mão em mão. Algumas poucas mãos que pegaram isso de uma forma mais contundente foram logo colocadas de lado, substituídas, escândalos. Então nós temos as principais pastas, tirando o ministro Paulo Guedes e o ministro Tarcísio, porque eu também não sou uma pessoa completamente alheia às coisas boas que existem. Então eu acredito que algumas pastas, poucas desse governo, elas realmente fizeram ou tentaram fazer alguma coisa pelo nosso país. Nós temos ali uma série de pastas essenciais para serem desenvolvidas no governo e desenvolver as políticas públicas que realmente as pessoas precisam. Essas pastas, elas são tratadas com menos importância. E como que você resolve isso no ano eleitoral? Compensando a ausência de políticas públicas com distribuição de dinheiro público. Realmente é muito triste. Essa PEC, ela estraçalha a Constituição, ela distribui dinheiro que também não vai solucionar o problema das pessoas, mas, de uma certa forma, vai angariar voto para aquele que pretende a reeleição. É uma grande pena. Agora, Benjamin, o Jornal Estado de São Paulo, também no editorial, ele cita o cinismo da decretação do estado de emergência em 2022, agora, no meio de 2022, por um governo que sempre procurou, em 2020 e 2021, ignorar ou mascarar ou minimizar o impacto da pandemia, a gravidade da pandemia. Essa é a minha opinião que eu vou falar agora. Eu jamais vou ser contra o socorro aos necessitados.
As pessoas estão passando fome, os caminhoneiros estão desesperados porque não tem como levar o pão para sua casa. Meu irmão, minha irmã que está me escutando, que me vendo, a gente tem que receber o auxílio, mas isso tem um nome. Isso tem um nome chamado crime eleitoral. É estelionato. E eu vou usando os adjetivos lá dos advogados e a gente vai correr alguns riscos de falar algumas besteiras. Mas receba o auxílio. Só que pense, durante 4 anos nós somos maltratados. Durante a pandemia nós fomos esquecidos. A menos de 100 dias da eleição, você está sendo lembrado. Isso me lembra um passado recente em que a gente pegava candidatos distribuindo cesta básica na periferia para que aquele morto de fome, desesperado, votasse nele. Eu estou rezando para que o nosso povo tenha maturidade para entender que vai receber o auxílio, mas que saiba que esse auxílio é uma compra de votos, disfarçada ou nem tão disfarçada assim. O Pix Caminhoneiro é de R$1.000. Hoje, um ouvinte da Jovem Pan FM Júnior mandou uma conta, tanque de um Scania, R$700, vezes 7,65 o valor do diesel, dá R$5.355 para encher o tanque de um Scania. Eu tinha feito a conta de 400 litros, que é o que cabe muitas vezes no tanque de um caminhão, vezes R$7, que é o preço médio do diesel atualmente, dá R$2.800, mas na verdade, o tanque do Scania é quase o dobro e o preço é um pouquinho maior. Mas já que você entrou nesses pormenores, quanto roda um tanque? O diesel roda com o caminhão carregado entre 2 e 3 quilômetros. Então, não é tanto assim, né? 700 litros vai entre 1.400 e 2.100 quilômetros. É insuficiente para uma viagem de São Paulo até Natal, por exemplo, que é de 3.000 quilômetros, mas dá 2/3, metade ou 2/3 da viagem. E muitas vezes no percurso não tem postos de gasolina, postos de abastecimento de diesel, então o motorista se previne. Os tanques são muito grandes, né? Eu já vi caminhão com 2 tanques, cada um com 400 litros, dá 800 litros de diesel no tanque do caminhão. Tem uma notícia curiosa, para terminar o jornal de hoje, que uma mulher pediu um cartão de crédito para o banco digital C6. O cartão chegou com o sobrenome dela, Vagabunda. Ela se sentiu constrangida, ela disse que abriu o envelope com o cartão na frente de outras pessoas e pediu uma indenização de R$50 mil para o banco. Agora, Renato, o banco diz que a emissão do cartão foi pedida por aplicativo, ou seja, não teve intervenção de funcionário do banco. O Marcelo Pavão, que é comentarista aqui, ele levantou a hipótese de ser você começa a digitar uma palavra e o corretor do celular sugere uma outra palavra e de repente, sem querer, você clica e vai essa outra palavra. Pode ser que tenha acontecido isso. Agora, de qualquer maneira, o banco diz que não tem culpa, que não houve intervenção humana, que foi por aplicativo, mas devia ter uma revisão, né, por parte do banco antes de mandar um cartão desse. Eu não acho que seja. Ela pediu R$50 mil de danos morais. Eu não sei exatamente dimensionar em valores o tamanho desse dano. A gente tem que entender, né, o que eu acredito que os advogados vão trabalhar, é que esse dano, ele tem essa esfera objetiva, que é ela tentar demonstrar que abriu este cartão na frente de pessoas e teria passado um constrangimento, mas tem a questão subjetiva também, né, essa honra subjetiva, que uma vez violada ao receber um cartão com essa designação, também pode, a depender de prova, de ser dimensionada em valores
valores no judiciário. Mesmo que outras pessoas não tenham visto? Eu acredito que sim, porque eu acredito que essa honra ela pode ser violada também na questão subjetiva, do constrangimento que aquela pessoa, da imagem que ela tem de si própria, né? Então eu acredito que isso pode ser discutido no judiciário. Se terá êxito ou não, a gente não tem como ter certeza. Agora, em relação à forma como isso foi produzido, né, como esse cartão ele foi redigido, também vai depender de uma discussão judicial, que vai depender de prova, inclusive do banco, da ausência de intervenção humana, mas também vem uma outra questão que pode ser discutida, como você falou, a chamada triagem, né, a mínima revisão desses dados por quem emite esses cartões, porque inclusive pelo que eu li a respeito dessa notícia, no envelope onde veio o cartão o nome estava correto. Então isso também é uma prova interessante para o banco se defender. Uma vez o envelope estando com o nome correto, significa que o cadastro no banco está correto. Agora, como que se deu essa intervenção para que o cartão fosse colocado com este nome, com esta designação de vagabunda, vai depender realmente da produção de prova durante todo o trâmite dessa ação judicial. Claro que é jocoso e a gente está vivendo hoje na sociedade do mimimi. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pode ter sido uma piada, alguém interferiu nisso, pode ser que a pessoa emitiu o cartão errado por causa do corretor, mas eu estava outro dia com o Fábio Ferraz, secretário da cidade, e ele foi meu secretário de saúde. Eu sou funcionário da prefeitura, e ele é um dos que implantaram um sistema informatizado na prefeitura, e eu atendi uma pessoa que era bem interessante. Ela nasceu com o sexo feminino, está em processo de transformação, hoje se apresenta como homem, e ela teve o seu nome social aceito pelo sistema. E eu estava atendendo essa pessoa de uma felicidade, porque, poxa vida, ela não foi constrangida, né? Conversando com ela, e ela tinha um problema que eu suspeitei que seja uma patologia do ovário. E aí, ao fazer o pedido do exame de ultrassom dela, o sistema bloqueou, porque o nome social era masculino. Eu falei, Fábio, não dá para agradar. O diabo está nos detalhes. O nome original, né, era masculino, que o nome social já é o feminino, né? Não, o nome original é feminino, o nome social é masculino, o corpo é feminino. Quando eu peço o exame feminino, por estar com o nome social masculino, o sistema não aceita. Porque é um exame específico para mulher, né? Ultrassom transvaginal. O diabo está nos detalhes. A gente vive numa sociedade em que a informática, o corretor e o peso das palavras está muito forte. Acho que alguns anos atrás viraria piada simplesmente. Hoje vira uma indenização de 50 mil reais. Foi o Paulo Alexandre que implantou isso no governo dele, a designação pelo nome social em todas as instituições públicas do município. Precisa ser completo, precisa atingir também o exame específico. São coisas, como ele disse, nos detalhes, que a gente só percebe quando a gente se depara. Os erros. É nos detalhes que está o demônio. Como diria o Roberto Carlos, tem uma música Detalhes do século passado, um grande sucesso do Roberto Carlos. Agora, essa emissão de carteirinhas, assim, de carteiras, né, de cartões, no Santos houve um grande escândalo em 2014, um grupo conseguiu entrar com pedido de associação de nomes conhecidos internacionalmente. Eu lembro de Augusto Pinochet, né, que foi ditador no Chile, e isso gerou um escândalo grande, mostrando a fragilidade que existe nesse tipo de sistema, né, de emissão. Precisa do mesmo jeito que no Santos precisaria ter tido uma fiscalização, embora quem tenha feito mal intencionado. No caso dessa mulher, se houvesse um mínimo de fiscalização do banco na emissão da carteira, uma fiscalização humana, isso não teria acontecido. Se for só máquina, é difícil de pensar em todos os detalhes. Eu fiquei pensando, tem uma grande rede de cafés aqui em Santos, internacional, que ao você fazer o pedido, ela escreve o seu nome
no copo e chama você pelo nome. Eu já vi constrangimentos lá porque errarem o nome, nomes difíceis. E como como a gente faz isso até para brincar, às vezes eu com a minha filha, a gente brinca, coloca um nome engraçado, né, para ela ficar com isso. A gente já viu várias pessoas fazerem isso. O que é uma piada apenas. O duro é quando as pessoas começam a levar a sério as piadas. Chegamos ao final do Opinião 2.0 desta quarta-feira. Agradecendo a participação da Renata Reis, do Benjamin Rodrigues Lopes como comentaristas, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 12h para 1, um pouquinho depois da meia-noite, a reapresentação, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.